reflexão hoje é uma igreja viva. Este é o tema da nossa reflexão. Se perguntasse para você hoje o que é uma igreja viva, qual seria a sua resposta? Uma observação aqui, abrindo parênteses, não estou falando de uma igreja renovada ou de uma igreja avivada, ou então de uma igreja reformada. A pergunta aqui é: o que é uma igreja viva? Se já continuasse e a pessoa que perguntou para você o que é uma igreja viva, se essa pessoa virasse para você e perguntasse: a igreja a qual você faz parte, a igreja a qual você é membro, esta é uma igreja viva? Se você respondesse sim, a minha igreja, a igreja a qual eu faço parte, é uma igreja viva. E se essa pessoa então continuasse o questionamento e dissesse a você: então me prove, qual seria a sua resposta? Quais seriam os fatores, os elementos que dariam a você condições de provar a vitalidade da sua igreja? Da igreja a qual você faz parte, da igreja a qual você é membro? Nós, para respondermos essas perguntas sobre a vida da igreja, para respondermos essas perguntas sobre a vitalidade, para termos provas que a nossa igreja é uma igreja viva, nós precisamos aferir os sinais vitais. Sheila, muito obrigado. Deus abençoe. Nós precisamos aferir os sinais vitais de uma igreja. Assim como o nosso corpo possui sinais vitais, o corpo de Cristo também tem sinais vitais. E para nós dizermos se ele está vivo, ou em situação de coma, ou quase em situação de semi-morte, nós precisamos saber quais são esses sinais de vida. Esses sinais que nos indicam da presença ou ausência de vida neste corpo. O nosso corpo possui alguns sinais: temperatura, pulso e respiração. Embora a pressão arterial não seja um sinal vital, ela também é aferida junto quando nós vamos ver a situação de vida de um indivíduo, de um corpo. Pressão, temperatura e respiração e pulso. Quando nós pensamos sobre igreja, quais são estes sinais vitais? Nós precisamos saber quais são estes sinais para então aferirmos a situação na qual nos encontramos como igreja. Abrindo parênteses aqui, quando falo nós, igreja, eu não estou falando aqui do pastor ou dos pastores, não estou falando aqui da liderança, não estou falando aqui nem mesmo de você, eu estou falando de nós, porque nós somos igreja. Individualmente, nós não somos igreja, nós somos membros. A igreja é a união desses inúmeros eus e transformando-os em um nós. Isto é igreja. Então, quando falo nós, estou me referindo à igreja. E quando falo igreja, estou me referindo a nós. Digo isso porque quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós vemos que existe lugar para particularidade, existe lugar para intimidade e existe lugar para personalidade, porém nunca existe lugar para o individualismo. Pensar em igreja é pensar no coletivo. Pensar em igreja é pensar nesses multirrelacionamentos, nessas multiformas de contato e de expressão de amor de Deus. Portanto, quando nós falamos sobre sinais vitais da igreja, nós iremos refletir hoje do nós a partir de você. Eu convido você a pegar esse pulso, a sentir este pulso, a sentir e analisar estes sinais vitais a partir de você, no relacionamento em família, no relacionamento no corpo de Cristo. E nós veremos hoje 3 sinais vitais de uma igreja. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 4. Nós iremos ler do verso 1 ao 16. Efésios, capítulo 4, verso 1 ao 16.
Diz assim a palavra de Deus: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as partes, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A carta aos Efésios é uma carta circular. Tudo indica que, embora Paulo tenha escrito essa carta endereçada, destinada à igreja de Éfeso, essa carta também tinha o objetivo de circular nas demais igrejas. O intuito de Paulo, ao escrever estes versículos aqui, ao que me parece, indica que ele estava procurando abrir os olhos das igrejas para elementos fundamentais, indispensáveis, elementos vitais para a vida da igreja. E quando nós olhamos para este texto, nós vemos que o verso 16, ele é como um resumo de tudo que Paulo vai dizer do verso 1 ao 15. Aqui no verso 16, ele vai pegar os pontos principais do que foi dito e vai colocar este versículo como uma forma de resumo. E é o que diz no versículo 16: dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as partes, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, em medida que cada um, na medida em que cada um realiza a sua função. Nós iremos analisar este texto a partir do verso 16. Nós iremos pensar estes sinais vitais que Paulo está falando aqui a partir do verso 16. E olhando para este texto, o primeiro sinal vital de uma igreja é a união. Olha o que diz o verso 16: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as partes. Essa palavra união se repete do verso 1 ao 15 algumas vezes. E quando nós olhamos para o escrito de Paulo, a união é um elemento fundamental na vida da igreja. É uma característica que nos diz muito sobre a vida da igreja. A união que Paulo está falando aqui é algo diferente de aglomeração, é algo diferente de encontro. A união a qual Paulo se refere é algo que está relacionado a um ligamento, está relacionado literalmente a amarrar junto. É um ajuste muito fino, é esse relacionamento onde nós nos entrelaçamos, onde as nossas histórias se cruzam, onde as nossas vidas se tocam e onde caminhamos juntos. E ele usa para exemplificar essa união no corpo. E é interessante que no corpo, quando essa união é rompida,
uma dor é gerada, uma dor é sentida. Paulo fala de uma união, e para exemplificar essa união a que ele se referia, ele usa o corpo. Quando nós olhamos para o corpo, vemos que todas as vezes que a união dos seus membros é rompida, nós vemos que existe uma grande dor. Isso no sentido literal. Eu me lembro aqui da cena do Ronaldinho Fenômeno, quando no meio do jogo ele rompeu o ligamento. Eu não sei se os irmãos já viram esse vídeo, tem na internet desse momento da vida do Ronaldinho Fenômeno. É desesperador. Ele está correndo, de repente o joelho dele faz um movimento meio estranho e ele cai no chão gritando e chorando de dor. Porque um ligamento foi rompido. Na igreja, todas as vezes que a unidade é rompida, a igreja sofre. A gente sente dor. Usando a imagem de um corpo, nós vemos que não apenas a dor é uma consequência do rompimento, como também a morte é consequência de um rompimento. Não tem como amputar um dedo e o dedo continuar vivo fora do corpo. Paulo usa essa figura e nos traz uma mensagem muito profunda sobre a necessidade da unidade dentro da igreja. Sem a unidade, nós sofremos, nós sentimos dor. Sem a unidade, nós morremos. E é por isso que Paulo vai dizer: façam tudo, façam todo o esforço possível para conservar essa unidade. É isso que ele vai dizer logo lá no início, olha, verso 3: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Nessa fala de Paulo de fazer todo o esforço, nós vemos tanto a importância deste fato, unidade sendo sinalizada, como também a complexidade que isso é. Quando nós vemos ele dizendo, olha, façam todo o esforço, ele já sinaliza que não é algo muito fácil. Precisa de força para que essa unidade aconteça. Porque é algo complexo. É complexo por conta da diversidade. Por que é complexo viver unidade na igreja? Por conta da diversidade. Se não fosse a diversidade, seria algo muito simples viver essa unidade. Mas é por conta de termos histórias diferentes, sermos pessoas diferentes e termos cabeças diferentes, que viver em unidade é algo extremamente complexo. Colocar toda essa diversidade no mesmo lugar, realizando ações, trabalhos, serviços, é algo extremamente complexo. E frente a essa realidade de diversidade, meus irmãos, é impossível imaginarmos que vai ser um mar de rosas. É impossível imaginar isso. Vai ter atrito, vai ter discussão, vai ter conflito, vai ter crise, vai ter problema. Se no casamento, que é a união de duas pessoas, de histórias diferentes, com cabeças diferentes e personalidades diferentes, se no casamento, que é a união apenas de duas pessoas, nós já temos conflito, nós já temos dificuldades, o que esperar de uma união de 400 pessoas? Não dá para esperar nada menos do que conflito e barra pesada. São 400 pessoas, são 400 histórias, são 400 cabeças. Algumas mais duras do que as outras, são 400 cabeças. Meus irmãos, não tem problema a gente ter histórias diferentes, não tem problema a gente ter personalidades diferentes, e não tem problema até termos cabeças diferentes, desde que a gente submeta o nosso pensar, o nosso agir, a nossa história à cabeça chamada Jesus Cristo. A vontade do Senhor precisa perpassar, sobrepujar a nossa vontade, precisa atravessar a nossa vida e estar acima da nossa vontade. Somente nessa realidade, somente em frente a este fato, é que a unidade é possível. Se tirarmos Cristo como cabeça do corpo da igreja, nós então instauramos uma guerra neste lugar. Porque aí vai ser cada cabeça querendo puxar para um lugar, e aí cada um vai fazer do seu jeito, cada um vai querer fazer da sua forma, e não é possível ter
ter unidade dessa forma. Meus irmãos, a guerra é instaurada. Se tirarmos Cristo como cabeça, a igreja morre. Porque nós teremos inúmeras mutilações. E aí você pode dizer assim para mim: Manuel, eu não tenho dúvida disso. Eu cresci ouvindo isso, que Cristo é a cabeça da igreja. O problema, Manuel, é que as partes em conflito, ambas alegam estar defendendo a vontade de Deus. Esse é o grande problema. A parte A diz que a parede tem de ser pintada de azul porque Deus gosta de azul. E prova que Deus gosta de azul é porque Deus mora no céu. E se Deus mora no céu e o céu é azul, e Deus pintou o céu de azul, é porque Deus gosta de azul. Portanto, pintar as paredes da igreja de azul é a vontade de Deus. A parte B vai dizer: não, essa não é a vontade de Deus, porque Deus não mora no céu, Deus mora no meu coração. E se Deus mora no meu coração e Ele pintou o meu coração de vermelho, a vontade de Deus é que a gente pinte as paredes de vermelho. Ambas as partes encontram seus fundamentos teológicos, ambas as partes encontram seus embasamentos filosóficos e teológicos para defenderem a vontade de Deus. E aí, meus irmãos, é onde a gente tem os conflitos. E muitas vezes nós não saberemos a vontade específica de Deus. A tão sonhada e desejada vontade específica de Deus. E nesse momento, dois caminhos se abrem à nossa frente. O primeiro caminho é o de levantarmos as nossas bandeiras de vontade de Deus, arregimentarmos os nossos exércitos e irmos para a batalha. O primeiro caminho que se abre é o caminho do conflito, o caminho da guerra, o caminho do combate. O segundo caminho que se abre é o caminho que nos faz lembrar que, embora o Senhor não tenha deixado escrito qual é a cor da parede que Ele quer que a sua igreja seja pintada, Ele nos diz no verso 3 que a vontade dEle é que a gente faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Tenham certeza, meus irmãos, que o Senhor vai ficar muito mais feliz com a paz instaurada do que com a cor da parede que a igreja foi pintada. Meus irmãos, essa união é necessária. Meus irmãos, essa união é algo fundamental. Lá no Evangelho de João, no capítulo 17, verso 20 e 21, diz o seguinte: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que não creram em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. A união é algo necessário para proclamarmos o reino de Deus aqui na terra. Um reino dividido não consegue prevalecer. Uma igreja dividida não consegue caminhar. A unidade é algo necessário, indispensável e fundamental para a vida da igreja. Meus irmãos, muitas vezes a gente só consegue desenhar um quadro com um final triste para as nossas discussões. Muitas vezes a gente consegue apenas desenhar um final triste de separação, de divisão, de contenda para as nossas discussões. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que façamos de tudo com as nossas forças para que a paz seja restaurada. Abrindo parênteses aqui, e como algo fundamental e indispensável, isto aqui não diz para não enfrentarmos os problemas de frente. Isso aqui não está dizendo para nós deixarmos a panos quentes tudo. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está nos dizendo é: façam de tudo para que a paz seja instaurada. Enfrente os conflitos, lidem com os problemas, mas tendo como a luz no fim do túnel a paz. Tendo como objetivo primeiro e principal gerir esses conflitos, tudo debaixo da paz e do amor.
Isso é ser igreja. Meus irmãos, olha o casamento. Imagina se em todas as discussões a gente fosse chutar o pau da barraca e desistir do casamento. Já está todo mundo solteiro aqui, desquitado. Porque a gente tem conflito, meus irmãos. Existe conflito em nossas famílias. Não vai existir conflito na família de Cristo. Isso é ser igreja. É trilhar o caminho da paz. Lidar com os nossos problemas, mas tendo como objetivo fazer a vontade de Deus, que em primeiro lugar nos diz: tenham paz no meio de vocês. A segunda característica que Paulo nos diz é o crescimento. Mas eu acho indispensável, antes de pensarmos em crescimento, questionarmos a nossa unidade. Como está a sua unidade? Como está a sua comunhão com seus irmãos? Meus irmãos, pessoas valem mais do que projetos. Pessoas valem mais do que eventos. Pessoas valem mais do que paredes. Quem nos diz isso é a palavra de Deus. Precisamos valorizar mais as pessoas. Isso gerará em nós essa unidade. E é disso que o mundo precisa. É isso que o Senhor espera de nós. E se quisermos ser uma igreja viva, a unidade precisa ser cultivada. Assim diz a palavra do Senhor. O segundo elemento vital, o segundo sinal vital que Paulo nos apresenta é o crescimento. Ainda no verso 16: dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as partes, cresce. De que crescimento Paulo está falando aqui? É um crescimento numérico? O verso 13 e 14 vai nos dizer muito sobre qual é o crescimento que Paulo está se referindo. Veja aí, verso 13 e 14. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O crescimento que Paulo está se referindo aqui está, na verdade, fazendo uma contraposição à imaturidade. O crescimento que Paulo se refere aqui, na verdade, é um crescimento relacionado à maturidade. Trocando em miúdos, o que Paulo está falando aqui é que é importante, é indispensável que a igreja deixe de ser criança. É o que ele fala aqui, ele usa exatamente essas palavras, não estou dizendo nada mais do que Paulo. Para que não sejais mais como crianças. Verso 14. Este crescimento é o crescimento que Paulo espera. E essa fala de Paulo é extremamente importante e também atual no nosso meio. Porque quando nós olhamos para o Evangelho a nível Brasil, para a situação da igreja a nível Brasil, nós vemos que ela se tornou muito extensa, porém muito rasa. Tem quilômetros de distância, porém poucos centímetros de profundidade. Nos apresenta essa realidade alguns números. Segundo pesquisas, 25% da população brasileira é evangélica. O número que essa porcentagem representa é cerca de 51 milhões. O crescimento dos evangélicos no Brasil tem sido, em média, 5% ao ano. Quando nós olhamos para este número, nós nos damos conta da extensão que a igreja tem tomado. Porém, quando nós olhamos para outros fenômenos, nós vemos o quão rasa tem sido essa igreja.
A situação do trânsito religioso absurdo que a igreja vivencia hoje levou aos pesquisadores, sociólogos, cientistas da religião estudarem esse fenômeno. O que está acontecendo nas igrejas que as pessoas entram e saem numa velocidade absurda? Sociólogos, filósofos, cientistas da religião começaram a estudar esse fenômeno e constataram um enorme fenômeno chamado bricolagem, que tem montado um mosaico, um Frankenstein teológico na vida de muitos evangélicos do Brasil. Ele tem a mão de uma igreja, eu não estou aqui nem criticando nem falando a favor, tá? É só para ilustrar esse mosaico. Ele tem a mão da Internacional da Graça de Deus, tem as pernas da Mundial do Poder de Deus, os bolsos da Universal, a cabeça da Adventista, e vai formando. Ele passa por uma aqui, pega uma teologia, isso aqui serve para mim, eu saio daqui, vou para outra, e aí você começa a ver absurdos no meio evangélico. Dias para trás, daqueles programas de igrejas da madrugada, tinha um pastor lá que estava expulsando o demônio com um papular, aquele negócio, acho que é papular que chama, né? Aquela corrente e tal. Ele colocava lá, eu te expulso em nome de Jesus, e tacava o papular na pessoa. Não dá para entender, o que é isso? É bricolagem, pega um negócio daqui, pega um negócio daqui, e montou esse evangelho esquisito, estranho. Quando nós olhamos para a realidade da igreja evangélica, a gente vê um número que nos assusta. Em uma pesquisa que foi feita em 2011, nos últimos 7 anos anteriores a essa pesquisa, cerca de 4 milhões de evangélicos tinham deixado seu vínculo com a igreja. Se diziam evangélicos, porém sem vínculo nenhum com a igreja. Eu preciso de Deus, isso é fato, eu não preciso da igreja. Criando assim um outro fenômeno chamado desigrejados. A Veja e a Época parece que fizeram até uma matéria sobre isso, sobre os desigrejados, um novo movimento evangélico que estava surgindo. Quando nós olhamos para essa realidade, é exposto para nós essa extensão e essa profundidade. Uma grande extensão e uma baixíssima profundidade, algo muito raso. E quando nós olhamos para isso, a gente vê que Paulo está rebatendo isso. Ele está falando, não é esse o caminho, isso é maturidade, isso é criancice. Vocês precisam firmar os seus pés, precisam deixar de serem inconstantes, deixar de ser levado de um lado para o outro, de uma igreja para outra, porque desse jeito vocês não vão crescer. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui, versos 14 e 15. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, como pelas ondas, nem jogados para lá e para cá pelo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Quando ele diz, seguindo a verdade em amor e cresçamos juntos e cresçamos em tudo, ele está sinalizando os 2 elementos indispensáveis para o crescimento. O primeiro elemento indispensável para o crescimento é este segundo a verdade. Aqui nós colocamos como cabeça Cristo, nós colocamos como centro a palavra de Deus. Ele está dizendo, para que a igreja cresça, ela precisa estar ligada na palavra de Deus, ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus, ela precisa ter a palavra de Deus como seu norte, a igreja precisa ser alimentada pela palavra de Deus. A coletividade é importante sim. A união entre os irmãos é importante sim. Porque quando nós nos relacionamos, nós crescemos. Quando nós nos relacionamos, nós nos deparamos com as nossas falhas. Quando nós nos deparamos, nós vemos o quanto muitas vezes somos egoístas. Quando nós nos relacionamos, nós nos deparamos como tão frágeis são as nossas estruturas e paciência de amor. Aqui Paulo está dizendo de amor. Aqui Paulo está dizendo, para que vocês cresçam, firme-se na palavra de Deus e não desista da igreja. Trocando em miúdos, é isso que Paulo está dizendo. Firme-se na palavra de Deus e não desista de sua igreja. Meus irmãos, problemas existem para serem superados, não para fazermos desistirmos de Deus e não para nos fazermos desistirmos de sua igreja. Problemas existem para serem superados. Se você abandona um problema aqui, ele vai te encontrar numa outra igreja. O que chega de gente aqui, falando, olha, eu estou vindo da igreja porque eu estou com um problema lá. Você pode contar no relógio
Quanto tempo ela vai ficar aqui? E não resolveu lá, você acha que vai resolver aqui? Não vai resolver. O problema não é de solidão, meus irmãos. Não adianta você abandonar, deixar ele quietinho lá, ele vai te apanhar lá na frente. Não desista. Para que a gente cresça. Para que a gente deixe de ser inconstantes e imaturos. Nós precisamos ter a palavra de Deus como centro. Precisamos da igreja. Como está a nossa maturidade? Um sinal de imaturidade apresentado por Paulo é inconstância. Mais uma vez, é a Bíblia que está dizendo. Um sinal de não crescimento é inconstância. É ser levado de um lado para o outro. Meus irmãos, o que Deus quer de nós é que a gente cresça. É que a gente vá muito longe. E nós precisamos buscar esse crescimento. Precisamos buscar essa maturidade. E enfrentar os nossos problemas de frente. Enfrentar as nossas questões sem virar as costas e fugir dos problemas. Assim a gente cresce. Como crescemos depois de batalhas? Como crescemos depois de conflitos? Como o nosso amor aumenta depois de uma boa e bela discussão? Quem é casado aqui sabe disso. E depois de uma boa discussão, o amor fica até mais forte. Por quê? Porque aquela indiferença, aquela situação que causava atrito, foi resolvida. Se ficarmos colocando panos quentes, nós criaremos um ambiente de hipocrisia. E não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que tratemos as questões, é que tratemos os problemas, mas visando o crescimento. O segundo sinal vital que Paulo apresenta para uma vida da igreja, para a saúde da igreja, é o crescimento. E como está a nossa maturidade? Essa é a pergunta que o texto faz para nós. O terceiro e último sinal vital da igreja é a edificação. Verso 16. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se. Paulo está usando aqui uma palavra que diz sobre o ato de construir. Usa a figura da construção civil mesmo. A palavra aqui é construir uma casa, mais ou menos essa é a ideia. O que ele está dizendo aqui, ele não está falando que a igreja precisa ter a sua sede própria. Paulo está se referindo aqui a uma igreja preparada para servir a Deus, servindo o próximo. O que é uma igreja edificada? É uma igreja bem preparada para servir a Deus, servindo o próximo. De onde eu tirei isso? Verso 11, verso 12 e verso 16. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que todo o corpo de Cristo seja edificado. Prepara-se os santos para o ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Quando ele coloca aqui, realiza a sua função, o sentido literal no grego é constrói. Cada parte constrói o seu pedacinho. É isso que Paulo está dizendo aqui. Dessa forma a gente pode ter aqui e pintar uma imagem de um grande canteiro de construção, né? Onde tem vários operários, vários pedreiros, vários serventes, vários chefes de construção. E cada um está fazendo um cômodo, cada um está fazendo uma parte, para que aquela construção receba bem todos aqueles que vão entrar por ela. Esta é a imagem que temos. Um grupo de pessoas construindo as inúmeras partes deste lugar. A igreja viva, cada um
constrói a sua parte. Cada um tem uma contribuição a ser dada. É interessante quando Paulo vai dizer aqui do objetivo dos dons. Ele diz lá, olha, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Meus irmãos, Deus te deu dons para edificar a igreja. Deus te deu dons para servir essa igreja. Deus te deu dons para que este corpo cresça, para que este corpo seja unido. Deus te deu dons para que essa igreja vá muito além. Como um dos pastores dessa igreja, eu quero dizer para vocês, nós precisamos de vocês. Vocês são importantes, sim, para essa igreja. Deus dotou vocês de dons, não foi à toa. O dom que Deus deu para você é importantíssimo para nós. Meus irmãos, se nós começarmos a nos colocar perante Deus com os nossos dons para edificar essa igreja, nós vamos muito longe. Vocês já imaginaram, nós estamos hoje aí com média de 400 membros. Imaginou se tivéssemos 400 membros ativos, empenhados em edificar a igreja do Senhor? Onde estaríamos hoje? Eu acredito que nós podemos ir muito além. Se cada um de nós colocarmos o nosso dom para edificarmos a igreja do Senhor. Essa semana, o Paulo, que é líder do departamento de melhorias e conservação patrimonial de nossa igreja, ele providenciou aí uma caçamba para tirar todos os entulhos que a gente tinha nesse corredor aqui. Ficou apenas o Paulo e mais um, carregando entulho aí o dia inteiro. Imagina se nós dessemos as mãos, como esse trabalho ia ser mais leve. Imagina se estivéssemos aqui, essa igreja comprometida com a ação missionária de uma forma mais presente e ativa, e desse as mãos ao ministério da Liette. Imagina se nós tivéssemos uma igreja mais comprometida e empenhada, e todos colocando os seus dons à disposição do Senhor. Como seria o nosso ministério infantil? Como seria o nosso ministério com casais? Como seria o nosso ministério de integração? Como seria o nosso ministério com terceira idade? Meus irmãos, nós não vamos mais além. Não é porque Deus não tem tanto poder. É porque muitas vezes a gente está deixando de fazer a nossa parte. Deus te deu um dom para edificar a igreja dele. E Ele vai cobrar isso. Meus irmãos, quando o pastor Nelson falou que ia viajar, e eu teria de pregar de manhã, e eu me deparei com esse texto, eu falei, meu Deus do céu, por que eu? Eu tinha deixado o pastor Nelson essa, né? Ele é o pastor titular da igreja. É um texto tão pesado que bate muito na gente. Mas essa é a palavra de Deus, meus irmãos. Isso é a palavra de Deus. Ou a gente leva ela a sério, ou a gente está perdendo muito tempo. A gente está perdendo tempo em vir aqui, a gente está perdendo tempo em participar de programação, participar de evento, está perdendo tempo em reunião. A gente tem que levar a sério. Meus irmãos, entendam todas essas palavras que disse aos irmãos com muito amor. Eu amo essa igreja. Cada membro dessa igreja é muito amado por mim. Do pastor ao membro que entrou por último por essa igreja, por essas portas e novos membros. Eu amo vocês. E por isso falo o que estou falando. Por isso não negligencio o que a palavra de Deus nos diz essa manhã. Cultivemos a unidade. Cultivemos o crescimento. Cultivemos a edificação. Aos visitantes, nós não temos problemas com parede, tá? De pintar a parede azul de vermelho, só foi um exemplo. E aos irmãos da igreja, não é mensagem encomendada. Tá? Eu não tenho o objetivo de dar indireta em ninguém aqui.
Mas a palavra de Deus é direta. E não dá para ficar fazendo muito rodeios e brincando muito com o Evangelho. Talvez seja por atitudes como essa de rodeio, de brincadeira, que a igreja está sofrendo, como está sofrendo hoje, vivenciando a realidade que está vivenciando hoje. Não a nossa igreja, mas a igreja em nível geral, a nível Brasil. Leve essa palavra a sério. Pense nesses sinais vitais da igreja. Pense no nosso, a partir de você. Você é importante nessa história. Você tem a sua parte nesse corpo de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e que estes sinais vitais pulsem e lixem nosso coração.